Comprei placa-mãe, memórias, processador direto do AliExpress. Estou usando há mais ou menos 6 meses e até agora não tive nenhum problema. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Reginaldo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha experiência de compra de peças de hardware direto do AliExpress. E antes de começar, se você gosta de tecnologia, informática, eletrônicos, compras da China, se inscreve no canal e dá o seu like para você estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos aqui como esse. E lembrando também que todos os componentes que eu estou mostrando aqui, eu vou tentar pôr os links aí na descrição desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Bom, esse PC aqui eu montei para usar como um PC reserva, para deixar aqui para a família ir usando, né? Para minhas irmãs, meu sobrinho ir fazendo algum trabalho, jogando alguns joguinhos mais leves. Então eu reutilizei aqui uma placa de vídeo que eu tinha antiga, uma GTX 660. No futuro eu pretendo trocá-la por uma placa mais recente. O processador que eu comprei foi o AMD, o Ryzen 5 2600, né? Eles são 6 núcleos com 12 threads, então é um processador de 12 núcleos lógicos. É um processador excelente aí para multitarefa, para quem vai ali usar vários programas ao mesmo tempo, para quem vai navegar na internet, abrir várias abas, quem precisa trabalhar, alternar entre programas mais pesados, então ele vai dar conta disso. No entanto, ele não tem GPU, né? Então eu estou usando uma placa de vídeo, pois se você conectar ele lá na placa-mãe e conectar o cabo aqui na saída HDMI, você não vai ter vídeo, porque ele não tem o processador de vídeo integrado nele. Se você pretende economizar um pouco mais, você pode comprar o processador o Ryzen 2200G, o 3200G, até o 1200G, se não me engano. Esses processadores com o G no final, eles têm a placa gráfica integrada já no processador e eles já dão vídeo e você já consegue rodar alguns jogos mais leves e você consegue usar sem a necessidade de comprar uma placa de vídeo. Eu comprei esse modelo porque eu pretendo usar na multitarefa, né, como eu falei, e também porque eu tinha uma placa aqui já usada, estava parada, sem uso, então deu uma utilidade para ela. Futuramente eu pretendo trocar a placa de vídeo que eu tenho, a GTX 660, por uma mais nova, né, uma mais recente. Então a placa de vídeo que eu tenho é uma placa de vídeo bem básica, só para rodar pequenos jogos mais leves e para usar o computador, pois sem a placa de vídeo eu não conseguiria usar. Bom, esse computador ele é usado mais por minha família aqui, né, um computador reserva aqui, é usado mais pelas minhas irmãs e pelo meu sobrinho, né, para rodar alguns joguinhos mais leves e para trabalhar ali, para navegar na internet, para usar o multitarefa ali, alguns programas ao mesmo tempo. Então eu não precisei de tanta memória, eu comprei 8 GB, são duas memórias de 4 GB para fazer o Dual Channel, né, para ter mais performance. São duas memórias da Keisler, né, um nome meio complicado de falar, mas eu vi muita gente falando bem dessas memórias. Então são dois pentes de 4 GB e 2666. A placa-mãe que eu comprei foi uma A320M HDV da ASRock. É uma placa que eu achei até mais bonita do que a que vendida aqui no Brasil. Ela tem esses detalhes aqui em branco, como vocês podem ver, bem legal. É o chipset básico, né, da AMD, é uma placa básica, então é uma placa que não tem muitos slots. Ela tem aqui 2 slots de memória para você estar fazendo ali o Dual Channel, e ela tem aqui já uma entrada M2 para você utilizar aí SSDs NVMe. Inclusive eu estou usando um da China também, que eu comprei da China, da Blitzwolf, um de 512. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Geralmente eu mostro aqui da Blitzwolf muitos fones de ouvido e geralmente o pessoal não sabe, mas a Blitzwolf ela atua em diversas áreas. Então esse SSD aqui, ele é NVMe, né, de 512 GB. Ele tem uma leitura de 2.500 megabytes e 1.500 megabytes de escrita. É uma velocidade bem interessante. Eu gostei bastante dele, ele não aquece muito. E eu estou usando nessa máquina, depois eu vou montar ela, ligar e dar o boot para vocês verem a velocidade que ele liga. Enfim, quem tiver interesse, vou deixar links aí na descrição, não só dessa marca, mas de outras marcas de SSDs. Na China você encontra diversas marcas, né? E muitas com um custo-benefício muito interessante. Bom, a maior parte dos processadores que é vendido lá no AliExpress não vem com CPU cooler, né? Não vem com dissipador de calor. Então você tem que comprar à parte. Eu olhei lá no AliExpress e não valia muito a pena estar comprando lá. Então eu comprei aqui no Brasil mesmo, comprei na Amazon, comprei um modelo simples da Multilaser. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. Ele tá me atendendo bem, esse processador não aquece muito, ele trabalha numa temperatura bem baixa. Então, na maior parte das vezes, isso aqui é mais que suficiente para refrigerar ele. Agora, se você for usar uma configuração mais parruda, aí você já compra um CPU cooler mais parrudo também para aguentar altas temperaturas. Também comprei essa pasta térmica aqui, Thermal Silver da Implastec, 5 gramas. Se não me engano, eu paguei R$20 na pasta térmica e o CPU cooler em torno de R$50. Então, isso aí você vai incluir ali no preço dos componentes. Eu vou falar também o preço que eu paguei em cada componente. Lembrando que já tem 6 meses, né? E o preço pode ter aumentado ou diminuído. Varia ali de acordo com o dólar tá variando muito, oscilando muito, pode variar os preços. O processador, na época, eu paguei R$583,76. A placa-mãe eu paguei R$444. E as duas memórias eu paguei R$191. Totalizando aí R$1.220, mais ou menos. Isso tudo você pode parcelar para até 6 vezes sem juros lá no AliExpress. Você tem essa opção de você
parcelar mais ou menos de um ano para cá, você já consegue parcelar em 6 vezes sem juros no AliExpress. 6 vezes sem juros, mas você pode parcelar até 12 vezes. E os juros é bem baixo, 2,5%, mais ou menos isso aí. Então é um juro bem baixo para quem quer parcelar para 12 vezes, por exemplo. Então vale bastante a pena. Você pegando uma placa dessa aqui no Brasil, na época que eu tava pesquisando, ela tava custando R$650, se não me engano. O preço dela à vista ainda era mais caro do que parcelado lá no AliExpress, então para mim valeu bastante a pena. As memórias também nem se fala, você não vai encontrar preços menores que esses aqui no Brasil, então vale bastante a pena se você tem paciência ali de esperar. Eu não sei se eu dei sorte ou não, eu não fui taxado em nenhum desses componentes, eles vieram separados, como eu falei, eu não comprei o kit, eu comprei a placa de um vendedor, a memória de outro vendedor e o processador de outro vendedor, vieram separados, vieram cada um em sua embalagem. Para quem tem curiosidade de quanto foi declarado, no processador foi declarado $11 e foi declarado R5 2.600 no pacote lá. Na placa-mãe foi declarado RAM e o valor R$34,89. E as memórias foram declaradas ali, se não me engano, em torno de $8 a $9 a declaração ali. Então isso talvez tenha facilitado para estar sem ser taxado. Bom, a placa de vídeo que eu tinha que guardar é essa daqui da EVGA, a GTX 660 FTW. E essa placa já é uma placa antiga, né? Então ela não roda jogos atuais muito bem, a não ser que você baixe a qualidade. Dependendo do jogo atual também, ela roda jogos bem leves. Então tá atendendo bem aqui para uso aqui da minha família. O único problema dela é que ela não tem aquela tecnologia de desligar os fãs que as placas atuais têm, então ela faz bastante barulho à noite. Esses fãs ficam rodando, né? Então eles fazem bastante barulho. Mas olha aí a dica para quem tá com uma peça aí guardada, não tem o que fazer, né? Dá para você montar uma máquina e reaproveitar as peças que você tem aí parado, tá sem uso, para utilizar. O gabinete que eu tô usando é o Rhino da PCIe, um gabinete antigo que eu tinha aqui guardado. E a fonte que eu tô usando é uma Corsair CX430, que é a antiga fonte do meu PC. Eu troquei recentemente. Para quem viu o vídeo do review do gabinete Rio Jack, eu vou deixar aí nos cards. Eu falei que eu ia trocar, então eu coloquei ela aqui. Eu tava usando uma fonte genérica, né? Uma fonte que não tava atendendo muito bem aqui a configuração. Só dava para usar a internet mesmo, não dava para rodar jogos. Daí eu esperei um pouco as fontes ficarem com um preço mais acessível e comprei uma fonte nova pro meu PC, e a antiga eu tô usando aqui e tá atendendo muito bem. Esse gabinete tem um probleminha aqui de ventilação, né? Ele não ventila muito bem, mas eu coloquei um fã na lateral e tá ajudando bastante. Quem aquece muito é a placa de vídeo. Como eu falei, o processador ele não aquece tanto. Bom, eu tinha desmontado ele aqui para fazer uma limpeza e agora eu vou montar ele de volta e vou mostrar ele ligando para vocês verem a velocidade ali do SSD, né? Que eu falei da Blitzwolf. Bom, pessoal, já tá aqui, PC montado. Tá aqui com o fã da Multilaser, o SSD ali da Blitzwolf, GTX 660 da EVGA e as memórias Grizzly, esse nome estranho aí. Ele tá ligado aqui através da HDMI nesse monitor aqui da LG, o HD, e a gente vai dar o start aqui para ver o tempo de inicialização dele. Como eu falei, os fãs fazem bastante barulho, né, dessa placa de vídeo mais antiga, especialmente quando liga. Aí, como vocês podem ver, bem rápido para iniciar. Vamos abrir aqui o gerenciador de tarefa para a gente ver o desempenho. Em desempenho, como vocês podem ver, o AMD Ryzen 5 2600 6-core. Então, são 6 núcleos físicos e 12 lógicos, né? Memórias aqui reconhece perfeitamente, 8 GB. São 2 pentes de 4, né, da Grizzly. E o disco rígido aqui, o SSD NVMe, o BW-NV3 da Blitzwolf. Bom, pessoal, o objetivo do vídeo não é fazer nenhum teste de performance, né? Até porque eu não tenho placa de vídeo para estar fazendo os testes do processador, estressando mais ainda. Mas, como vocês podem ver, mais de 6 meses e não tá com nenhum problema, não apresentou nenhum problema. Para quem tem dúvida, quem pretende comprar, tá aí as dicas, né? De você comprar o CPU Cooler, pasta térmica aqui no Brasil. A fonte também eu recomendo comprar no Brasil, gabinete, essas coisas. Agora, algumas coisas você consegue comprar direto do AliExpress e tá tendo uma economia aí bastante alta na sua montagem aí do seu PC. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí. Quem tiver dúvidas ainda, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí, valeu e até mais.